Warren Buffett, no auge de seus 95 anos, vai se aposentar no fim deste ano. O maior investidor de todos os tempos está se despedindo do seu cargo à frente da Berkshire Hathaway, empresa no qual ele liderou durante anos. Mas ele não vai fazer isso antes de deixar uma cartada, uma jogada final, assim como sempre foi a sua carreira, e também deixar uma carta, a famosa carta anual aos seus acionistas, trazendo diversos ensinamentos aí que vão agregar muito na vida de muitas pessoas, que vão de CEOs a investidores comuns. E além dessa carta que ele deixou, deixando enfatizado grandes lições, Warren Buffett ainda efetuou um movimento muito interessante dentro do seu portfólio. A Apple, que durante muitos anos foi o grande carro-chefe do portfólio de Buffett, vem perdendo muita participação. E claro, esse valor está sendo despendido em caixa. Porém, nessa última semana, foi anunciado que Buffett comprou ações da Alphabet, um valor notável e que demonstra que talvez Buffett esteja colocando a Alphabet, ou seja, a controladora do nosso querido e conhecido Google, como a nova Apple do seu portfólio. Pode ser muito cedo para dizer isso, mas os sinais são verídicos. E o mais interessante é que eu, Lucas, junto com a Lupo Investimentos, já prevíamos um movimento semelhante. E agora, com esse anúncio de que havia compra de Alphabet, o nosso movimento se confirma. Ou seja, nós estávamos mais uma vez pensando junto com o maior investidor de todos os tempos e nós, obviamente, já temos a Alphabet em nosso portfólio. Se você quer entender essa transição de Buffett, o que vai acontecer daqui para frente, os ensinamentos que ele deixa na sua última carta anual e o que ele pretende com essa transição de Apple para a Alphabet, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo que isso pode impactar e principalmente o impacto que isso pode trazer para a sua carteira internacional. Bom, se você ainda não me conhece, eu sou Lucas Pires, analista CNPI da Lupo Investimentos, e aqui a gente sempre fala sobre investimentos de forma bem prática, com bastante profundidade, mas sem complicar qualquer tipo de assunto para que qualquer investidor entenda. E aqui eu já te convido, caso você queira montar uma carteira internacional com ações lá nos Estados Unidos, você precisa conhecer a nossa consultoria, o link está lá na descrição. Desde já se inscreve no canal, curte nosso vídeo, comenta a sua opinião e vem comigo que esse vídeo vai ser bem legal. Encerrando 6 décadas à frente da Berkshire Hathaway, Buffett anunciou um pouco mais cedo de que ao fim deste ano ele vai deixar o cargo acima de tudo ali na Berkshire Hathaway. E a carta anual que ele deixou para os seus acionistas não é simplesmente uma prestação de contas que fala sobre números. É uma aula que aborda liderança e também filosofia de investimentos. Ele deixa basicamente 5 lições principais que abordam não só os investidores, mas sim aqueles executivos que desejam crescer e agregar conhecimento nas suas carreiras, agregando também, claro, a nível global, em escala, para conhecimento de investidores ou até mesmo para o crescimento de suas próprias empresas. Essas lições mostram que Warren Buffett, acima de qualquer coisa, mantém os mesmos princípios que ele tinha lá atrás. E são esses mesmos princípios que o tornaram tão grandioso, um investidor lendário. E ele está passando esse bastão do conhecimento para a sua próxima geração. Então Buffett não deixa conhecimento apenas para os seus sucessores, mas também para todos os investidores e executivos a nível global. Então, antes de adentrarmos nessa transição de Apple para Alphabet ou qualquer outra coisa do seu portfólio, eu quero citar as 5 lições principais que ele deixou em sua última carta anual. A primeira delas, e por incrível que pareça, Buffett sempre fala: controle a sua inveja. Buffett basicamente deixa claro que muitos grandes CEOs e executivos do mercado ficam olhando para o lado, buscando se comparar ou equiparar com seus concorrentes. Mas Buffett sempre deixou bem claro que se você não focar nas suas próprias asinhas, no seu próprio negócio, ele não vai andar e você vai ficar sempre estagnado. Então o primeiro conselho dele é controlar essa inveja, essa ganância. Segundo conselho, aprenda com os seus erros. Em resumo, pare de se martirizar pelos seus fracassos, suas atitudes, suas decisões ruins. Elas fazem parte do processo. É nelas que você adquire experiência para tomar boas decisões futuramente. Terceiro conselho, meça o sucesso pelo impacto, não só pelo valor monetário. Resumindo, Buffett fala que ter capital, ter dinheiro é muito importante. Afinal, nós fazemos tudo o que fazemos buscando e visando capital. Porém, nós não devemos medir o sucesso através disso, e sim através do impacto que esse capital traz para quem está ao seu redor e para o mundo de forma geral. Ou seja, busque sempre construir algo justo, que seja bom para todo mundo. Quarto conselho, reflita sempre sobre o seu legado. Basicamente, Buffett bate na tecla de que você precisa decidir quem você quer ser lá no futuro. E assim, você poderá tomar decisões para ser essa pessoa. Ou seja, pare apenas de refletir sobre o seu lucro, mas comece a pensar também no ensinamento, no legado que você vai deixar para trás quando você parar. Por fim, o quinto conselho, que é o conselho que Buffett dá a vida toda: nunca aposte contra os Estados Unidos da América. Buffett bate na tecla de que suas ações, em grande maioria nos Estados Unidos, já chegaram a cair ali 50%, 60% em alguns momentos do mercado, mas ele nunca perdeu sua credibilidade no mercado americano, muito pelo contrário.
ele bate na tecla de que, independente do problema, a América sempre se recupera. E ele, convicto disso, fala que a longo prazo isso sempre vai acontecer, que os Estados Unidos nunca deixará de ser os Estados Unidos que nós conhecemos. E nesse conselho eu, Lucas, deixo bem claro aqui para você que eu concordo com a tese de Buffett. Independente do momento, independente do problema que os Estados Unidos passem, você pode ter certeza de que o lugar mais seguro do mundo para se investir é na terra do tio Sam. E eu não posso passar um vídeo que fala sobre Warren Buffett e Berkshire Hathaway sem falar do seu gigantesco e brutal caixa. São 382 bilhões de dólares aproximadamente disponíveis para qualquer coisa. Isso dá um poder de compra absurdo para a empresa e para Buffett. Para sua sucessão, obviamente, em determinados momentos do mercado, onde em possíveis quedas ou oportunidades, a empresa vai ter muito capital para destinar os seus recursos e ganhar claramente dentro dessas novas oportunidades. Lembrando que caixa não é um capital que está parado. Caixa é a breve definição de um poder estratégico de compra. Ou seja, enquanto muitos vão estar descapitalizados em momentos de crise ou em momentos de dissolução financeira, Buffett ou a Berkshire estará 100% preparado para usar esse caixa a seu favor e trazer ainda mais rentabilidade para quem investe dentro da Berkshire Hathaway. Bom, aqui voltamos para o assunto Apple e Alphabet. E eu quero desmembrar um pouquinho do que está acontecendo aqui. Buffett, há alguns meses, já vem reduzindo forte sua posição em Apple, ou seja, a sua exposição na empresa, que antigamente chegou a passar de 50% do seu portfólio, vem sendo reduzida trimestre após trimestre. Ainda existe um grande valor aportado na empresa? Existe, mas que sua participação vem reduzindo e forte nos últimos períodos, isso nós não podemos ignorar. E simultaneamente a esse movimento de queda na participação das ações da Apple, Buffett investe forte nas ações da Alphabet, onde na última semana nós tivemos a notícia de que Buffett comprou mais de 4 bilhões de dólares em ações da Alphabet. Lembrando que a Alphabet é a controladora do nosso querido e conhecido Google e também tem propriedade sobre diversas empresas que nós conhecemos, como por exemplo onde você me assiste nesse exato momento, o YouTube. Ou seja, em apenas um movimento, com aproximadamente 18 milhões de ações, a Alphabet, em um único movimento, já é a 10ª maior posição da carteira de Buffett. E conhecendo o oráculo de Omaha, esse velhinho sabe muito bem o que faz. E já incrementando uma boa alta no último ano através das ações da Alphabet, é possível com que essa fatia aumente ainda mais. Ou seja, é natural com que esse progresso de crescimento da participação de Alphabet na carteira de Buffett continue. E aqui pode ser um balde de gelo para quem desacredita que Buffett acredita nessa evolução da inteligência artificial. Ou seja, Buffett investe forte em Alphabet, que é uma empresa que basicamente está focando toda a sua energia em inteligência artificial e armazenamento em nuvem. Sem falar, claro, da área de publicidade, que é o grande forte da empresa, né, da Alphabet hoje, porém que nós vemos que através das inteligências artificiais, esse modelo de pesquisa vem perdendo valor e claramente a Alphabet, através do Google ou de suas participações em outras empresas, vem fortemente aí nessa corrida pela inteligência artificial. E isso demonstra um simples momento. Buffett para de acreditar tanto numa empresa que basicamente é uma empresa que oferece bens de consumo, né, celulares, computadores, tablets, fones de ouvido e por aí vai, e passa a acreditar mais numa empresa que demonstra mais interesse pela tecnologia em si, ou seja, que adentra literalmente no ramo de inteligência artificial. Então projetos como o próprio Gemini, né, conhecido e muito utilizado pelos brasileiros aí para criações de imagens e afins, tem ganhado muita popularidade. E o projeto Gemini do Google ganhou muita força, nasceu do zero há pouco tempo e já está aí basicamente rivalizando, né, com o ChatGPT, o que todo mundo já conhece também como a principal inteligência artificial aí para meios de pesquisa e estudos. E aqui, mais uma vez, reforça o posicionamento de longo prazo de Buffett. Ele acredita que os tempos modernos sugerem mudanças e ele se adapta a essas mudanças. Ele reduz a sua dependência de Apple no portfólio, visto que a empresa perdeu muita força em matriz ali visando esse novo momento de inteligência artificial, certo? Um novo modelo da indústria, basicamente atual, e ele foca nessas apostas estratégicas que ele vem realizando. E a principal, aparentemente, nesse momento, está sendo a Alphabet, a controladora do nosso Google. O ponto aqui é, com a aposentadoria de Buffett, nasce uma nova era para Berkshire Hathaway. Então, não mais o pensamento apenas de Buffett decidirá o futuro da empresa, mas a sua sucessão também terá voz ativa para as próximas decisões. Então, esse movimento para a compra de Alphabet já demonstra fortemente uma transição. Dito que se Buffett nunca comprou, nunca esteve forte em Alphabet e agora de repente está, isso pode ter muito forte a mão de quem vai suceder o Warren Buffett. E aqui nós podemos falar com nomes como Ted Weschler, né? Desculpem a pronúncia, é um nome complicado, e do Todd Combs, dois executivos da Berkshire Hathaway que assumirão basicamente as próximas rédeas aí da empresa. Ou seja, nitidamente estamos vendo uma nova era da Berkshire Hathaway. Até onde isso vai, não sabemos.
mas que o movimento nos agradou bastante. Com tanto caixa, a Berkshire tem muito poder de compra. Ou seja, as oportunidades que aparecerem, você pode ter certeza que a Berkshire vai estar sentadinha ali só esperando a oportunidade aparecer para abocanhá-la. E no mundo atual, onde temas novos são abordados o tempo todo, como cibersegurança, cannabis, a medicina ali no emagrecimento, novos tratamentos para doenças que nunca existiram e, claro, a IA, né, a inteligência artificial, são diversos temas que são disruptivos que a Berkshire pode abocanhar a qualquer momento e com muito poder de compra, ou seja, pode ser movimentos fortes, pesados e que vão elevar o preço dessas empresas, desses setores, desses nichos. E isso faz com que a Berkshire Hathaway ganhe muito poder de barganha e isso é muito notório, principalmente em época onde o mercado pode estar inclusive prevendo aí uma possível bolha, a bolha da IA, no qual tanto falo, que pode ser gerada aí através de uma crise. Então, se nessa transição, a sucessão, buscar novos empreendimentos, novos investimentos, sem perder a essência que Buffett vai deixar, nós acreditamos que isso pode ser um movimento bem especial para a empresa. Bom, e o que a gente aprende com tudo isso? Tanto para Lucas, tanto para Lúpio, quanto para você investidor. Primeiro ponto, tenha a visão de longo prazo. Independente do que você esteja investindo ou comprando, pense sempre com aquela mente de que você vai lucrar a longo prazo. Não pense em colher frutos de 1 mês, 2 meses. Isso não vai te deixar milionário. Buffett ensinou isso durante toda a sua vida. Segundo, foque em cash e convicção. O que eu quero dizer com isso? Tenha capital sempre a se dispor para novas oportunidades. Buffett se aposenta com o maior caixa de sua história. Isso demonstra muita coisa, pois ele está deixando o capital disponível para que a sucessão de Berkshire Hathaway faça a sua alocação com mais liberdade. Ou seja, Buffett é o oráculo de Omaha, o cara que sempre nos ensinou que ter poder de compra é muito mais importante em alguns cenários como o atual do que simplesmente ter boas ações. Terceiro, diversifique estrategicamente. Mesmo que você seja o melhor investidor de todos os tempos, assim como Buffett, diversifique. Buffett sempre diversificou. Mesmo que com certa alocação e concentração em algumas empresas como a Apple, citada anteriormente, ele sempre diversificou. Ou seja, Bank of America, Coca-Cola, Heinz e por aí vai. Berkshire Hathaway nunca ficou em uma empresa só, até porque nunca fez sentido. A diversificação, como sempre digo, é o único almoço grátis do mercado. Quarta lição, construa o seu legado. Através do que você sabe, aprende e coloca em prática todos os dias, você será reconhecido por isso. Ou seja, trate de fazer tudo o que você faz de forma bem feita, inclusive cuidar do seu portfólio. Por fim, esteja muito atento a transições. Quando o mercado estiver em euforia demasiada, tenha sempre um pezinho atrás, guarde caixa, faça uma disponibilidade, porque dali alguma coisa vai acontecer e aí você vai estar preparado para abocanhar novas oportunidades. Bom, Berkshire Hathaway está passando por uma transição e Buffett está encerrando o seu ciclo como principal gestor, mas ele deixa bem claro que a empresa, longe disso, nunca se encerrará a partir do momento que ele sair. E essa jogada da Alphabet é um forte sinal. Pode ser o primeiro passo de uma gestão mais inovadora, uma gestão mais jovem, uma gestão com um pouquinho mais de apetite a risco do que Buffett. Mas, mesmo com essa nova gestão, os pés estarão no chão da mesma forma que sempre esteve durante a gestão de Buffett. E na Lúpio nós batemos sempre nessa tecla. Pensamento a longo prazo, uma carteira macro sempre bem elaborada, bons ativos e sempre com uma estratégia que vai te levar ao seu objetivo. Não à toa, esse ano nós tínhamos o UNH, United Health, uma empresa que muito brasileiro não conhece, mas que passou por um momento muito ruim nos Estados Unidos. Nós enxergamos a oportunidade, compramos, recomendamos e logo em seguida veio a notícia de que Buffett também tinha feito o mesmo movimento. É muito satisfatório para qualquer analista pensar da mesma forma que Buffett, o maior de todos os tempos. E a tese de Alphabet vem para confirmar isso, dito que aconteceu basicamente a mesma coisa. Nós recomendamos a Alphabet durante o ano de 2025, desde lá temos um upside acima de 60%, e descobrir que Buffett também tem a empresa faz tudo parecer ainda mais fácil, mais bonito. Agora, se você também quer receber essas recomendações, entender como montar uma carteira, inclusive uma carteira internacional, entra na descrição, o link da nossa consultoria está lá, você vai marcar uma reunião diretamente comigo e eu vou te ajudar a colocar o seu portfólio no caminho que ele precisa estar, rumo ao seu objetivo. Lembra, o objetivo é seu, não é de mais ninguém. A gente personaliza de acordo com o que você precisa. E é exatamente para isso que estamos aqui, com a nossa Lúpio Investimentos em plena atividade para ajudar investidores como você a alcançar o tão sonhado sucesso. Se você deseja entrar no nosso grupo gratuito lá no WhatsApp ou bater um papo com outros investidores também, o link vai estar na descrição. Eu agradeço imensamente por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal,
Curte o vídeo se você ficou até aqui também, por favor, ajuda bastante o nosso canal e comenta a sua opinião. Você já investe lá fora? Não investe ainda? O que você pensa sobre investir lá fora? E se você tem algum medo, alguma dúvida, tudo que você precisar, pode mandar aqui embaixo, nós estaremos respondendo. No mais é isso, eu agradeço mais uma vez por ter ficado até aqui no final desse vídeo. Te vejo no próximo, recomenda esse vídeo para os seus amigos, eu sei que eles vão gostar também. E é isso, até o próximo vídeo, forte abraço e tchau, tchau.